Oi, pessoal, aqui é a Renata, professora de língua portuguesa, alguns me chamam de Reca, e hoje eu não vim para dar aula, hoje eu vim bater um papo com vocês. Estou colocando o nome desse quadro de papos aleatórios, por quê? Porque eu não vou falar de um único assunto, na verdade, eu tenho essa mania, até quando eu estou dando aula, de misturar assuntos, só que essas misturas acabam fazendo sentido, então o nome desse quadro chama-se Papos Aleatórios, tá? Há tempos que alguns amigos me dão dicas para fazer, na verdade, escrita, vídeos, contando histórias de músicas. Porque, para quem não sabe, eu aprendi a gostar de poesia pela música. Agora, podem rir, mas primeira cara que eu achava que escrevia pra caramba, realmente escreve, é um cara chamado Zezé de Camargo. Ele é do sertanejo, mas eu sempre achei que ele fosse um cara que escrevia bem. E ele que fez prestar atenção nas palavras, na maneira de usar a escrita. Depois até que mudou para o John Bon Jovi, que fez eu gostar realmente de poesia, que fez eu me interessar pela letra da música e me fez aprender inglês. Mas John Bon Jovi vai para outro caso, eu quero fazer um vídeo só sobre ele. Mas hoje o objetivo inicial foi homenagear Odd Blank, que nos deixou nesse mês devido à Covid-19, e para mim é um grande compositor juntamente com o João Bosco. Ele escreveu muitas das músicas, inclusive para uma cantora que a maioria já sabe que é minha favorita, Elis Regina. Então, Odd Blank, ele nos deixou essa semana, ele deixou um grande legado. E a princípio eu pensei em fazer falando sobre o Bêbado e o Equilibrista apenas. Depois veio a minha ideia do Mestre Sala dos Mares. Eu fiquei pensando, Mestre Sala dos Mares ou Bêbado e o Equilibrista? Porque os dois têm questões históricas aí. Os dois têm questões assim que não é só sobre a música, é sobre o Brasil. Aí me veio a ideia de fazer mesmo papo aleatório. E nessa ideia eu pensei em não tirar nem o Bêbado Equilibrista e nem o Mestre Sala dos Mares, porque cada um tem a sua história. Mas não há como falar dessas duas composições sem citar algo que está sendo muito discutido, que é o AI-5, chamado de Ato Institucional número 5, que foi feito em dezembro de 68, na época do período militar. O que era o Ato Institucional número 5? Um decreto que foi feito cassando direitos dos cidadãos, como direitos políticos, pessoas que infligissem a lei, porque ninguém sabia, na verdade, qual era a lei. O presidente determinava de momento, assim, ele não gostei do que ele falou, então vai perder os direitos políticos dele, pode ser preso. Então, o Ato Institucional número 5 foi a parte mais grave da ditadura militar. Então, o presidente, ele se torna onipotente. Então, o que ele decidir é decidido. Então, se ele achar que você falou uma coisa que ele não gostou, ele vai caçar os seus direitos políticos. Você pode ser preso. Você pode ficar em prisão domiciliar. Você pode ser mandado para fora do seu país. Então, o AI-5, ele tem questões que você nem imagina. Por exemplo, ele proíbe... Depois eu vou deixar até o link embaixo desse vídeo para vocês verem realmente o que é o AI-5. Ele proibia, inclusive, você de frequentar algum lugar que você quisesse frequentar. Se você fosse na igreja, ele achasse que há ato de subversão na comunidade que você frequenta, você ia ser proibido de ir para a igreja. Então, não é só proibir a música, não é só colocar horários das pessoas frequentar. Vem muito além. Então, o AI-5 aconteceu no Brasil e, claro, que ficou famoso mais por censurar. Mas não foi só a censura. Eles caçavam realmente o direito do cidadão. Você poderia perder o voto se fizesse alguma coisa que o governo não concordasse, mas você às vezes nem sabia o que era ou não. Às vezes você poderia estar de inocente fazendo uma coisa que eles achassem que é errada e poderia até se dar mal. Então, eu preciso falar desse ato institucional número 5 porque
ele tem a ver com essas duas composições, tanto o Bêbado e o Equilibrista, do Aldir Blanc, e o Mestre Sala dos Mares, que foi feito na voz da Elis, que foi interpretado na voz da Elis, feito pelo Aldir Blanc e pelo João Bosco também. Então, antes de iniciar essas duas composições, eu vou contar duas historinhas. A primeira sobre o Bêbado e o Equilibrista, e a segunda sobre o Mestre Sala dos Mares. A cantora Elis Regina era conhecida como Pimentinha, não era à toa. Ela era conhecida como Pimentinha porque ela falava o que ela pensava. Então ela não tinha, assim, papas na língua. Ela achava, ela falava. E um dia ela foi fazer um show no exterior, não me recordo agora qual o país em si, acho que foi na França. Gente, dica, todas as informações que eu tô tirando daqui sobre essa história que rolou com Elis Regina, as duas, estão no livro Elis Regina Nada Será Como Antes, do Júlio Maria, tá? Que eu indico para leitura, que é ótimo. Porque nada que eu falo aqui é sem pesquisa. Eu falei do AI-5, mas eu pesquisei no site do governo, inclusive. Então, é importante você sempre pesquisar. Então, sobre o que aconteceu. Ela não tinha papas na língua. E um dia ela foi fazer show no exterior, em Paris, e perguntaram para ela o que ela achava do governo brasileiro. Ela falou assim, ela acabou falando que sentia pelo país dela ser governado por gorilas. E ela falou apenas, sem nenhuma intenção, né? Mas acabou sendo Elis. Ela mal chegou no Brasil, já foi parada no aeroporto e levada para o DOPS. DOPS, Departamento de Ordem Política e Social. Se você fosse considerado inimigo do governo, você ia para o DOPS, para prestar esclarecimentos. A Elis Regina foi prestar esclarecimentos, falou de novo que ela não retirava o que ela falava. Mas os militares lembraram para ela, você tem um filho, né? Na época ela tinha um menino de 1 ano, que era o João Marcelo Bosco. Tenho. Então, se você não tem medo por você, tenha medo pelo seu filho. Então, eles acabaram chantageando a Elis. A Elis acabou sendo acuada. E além dela ter que ficar calada, ela foi obrigada a cantar nas Olimpíadas do Exército. Eles queriam a Elis cantando lá, então eles fizeram essa chantagem e ela cantou. Então ela se livrou a barra dela lá com o Exército. Entretanto, logo a seguir, ela arranjou um outro problema. Existia uma revista chamada... Nossa! Então, havia uma revista aí chamada Pasquim. E nessa revista Pasquim existia um cara chamado Enfio, que era o cartunista principal, e ele tinha o costume de enterrar simbolicamente aqueles que fossem contra a ideia de liberdade, ou seja, eles acreditavam que a pessoa era a favor da ditadura militar, então eles enterravam simbolicamente. Então ele foi e não gostou do ato deles cantar nas Olimpíadas do Exército, enterrou Elis simbolicamente. A Elis, quando viu aquilo, ela ficou muito magoada, mas engoliu aquilo por anos. E um dia ela estava num bar, já estava com outro casamento com o César Camargo Mariano, encontrou o Enfio. Na hora ela quis falar com ele, falou, pô, eu era fã sua e você foi e me enterrou simbolicamente. Eu estava sendo chantageada, eu estava sendo pressionada. O Enfio falou assim, não, todo mundo estava sendo pressionado, não era só você. Então acabou tendo uma discussõezinhas entre os dois. No final, o Enfio entendeu o lado deles, não tão bem assim, mas acabaram que os dois ficaram meio que amigos. Mas a Elis ficou com aquela história de ainda se sentindo culpada. Porque, no fundo, ela concordou com o Enfio. Ele sofreu com a prisão do irmão dele, o Betinho, que era sociólogo e também considerado opositor ao governo. Então, ela entendia o lado do Enfio. Daí passou um tempinho, ela chegou pro João Bosco e pro Aldir Blanc e pediu que eles fizessem uma música que falasse sobre o Enfio e todo o sofrimento dele. Então, aconteceu
esse pedido da Elis. O João Bosco e o Aldir Blanc, de imediato, entenderam a história e tiveram uma outra ideia. Na época, tinha morrido um cara muito grande, ao papo aleatório aí, chamado Charlie Chaplin. Já ouviram falar dele? Carlitos, vagabundo. Charlie Chaplin também era considerado revolucionário, tanto que ele chegou a ser expulso dos Estados Unidos por causa do filme Tempos Modernos. Então, bem naquele ano, o Charlie Chaplin tinha falecido. E João Bosco e o Aldir Blanc, que eram muito fãs dos dois, resolveram fazer essa homenagem. Então falaram assim, vamos fazer o que eles pediam, vamos fazer uma música sobre liberdade, falando sobre a coisa. E estava na época da reabertura política no Brasil também. Para quem não sabe, o Brasil passou também por uma reabertura. Então nessa época que ele criou essa música, já estava as pessoas realmente voltando do Brasil, tendo o direito de voltar para o Brasil, geralmente os exilados, que é a anistia política. Então, João Bosco teve a ideia de fazer essa música falando da anistia política, e para homenagear o Charlie Chaplin. Então, vamos um pouquinho aí para a letra. Caía a tarde feito viaduto, e o bêbado, trajando luto, me lembrou Carlitos. A lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel, e nuvens, tal qual matão morão do céu, chupavam manchas torturadas. Que sufoco, louco, um bêbado num chapéu coco fazia irreverências mil pra noite do Brasil. Meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do enfio, com tanta gente que partiu, num rabo de foguete. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. Há esperança, dança, na corda bamba de sombrinha, que em cada passo dessa linha pode se machucar. Azar, a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Então vamos aí por partes. Quando ele fala caía tarde feito viaduto, bêbado trazendo luto, luto pelo quê? Pelo que acontecia no Brasil. Me lembrou Carlitos. Carlitos quem é? Chaplin. A lua, agora deixa eu parar. E agora, gente, vamos aí. Meu Brasil que sonha com a volta do irmão do enfio, o enfio da história. Com tanta gente que partiu no rabo de foguete, aqueles que fugiram do Brasil com medo do que poderia acontecer com a vida deles. Chora a nossa pátria mãe gentil. Choram Marias e Clarices. Detalhe, Marias e Clarices. Maria Clarice era o nome da mulher do Vladimir Herzog, que foi um jornalista torturado e morto pelo DOPS. Vocês podem até pesquisar aí. Então, quando eles falam Marias e Clarices, essas mulheres que sofreram pela perda de alguém causada pela tortura. E aí, pessoal, vocês viram que essa música não é só uma música? Tem uma história aí, tanto que ela foi hino da Anistia Internacional quando as pessoas votaram. Eu poderia até falar mais dela, mas eu vou falar sobre agora Mestre Sala dos Mares. Mestre Sala dos Mares causou a segunda ida da Elis para o DOPS. Na verdade, aí ela já foi confiada pelo César Camargo Mariano, não foi para prestar depoimento, foi apenas para falar sobre a letra, porque naquela época você tinha que apresentar a sua música para o DOPS e apresentar a letra. Quando o DOPS viu o Mestre Sala dos Mares, fala, tá falando de revolução, porque quem não sabe, essa música foi baseada na revolta da Chibata, uma revolta que aconteceu no Rio de Janeiro, e devido a maltratos com os marinheiros,
que levavam chibatadas, recebiam comidas estragadas. Então, houve uma revolta aí, e o seu líder, João Cândido, foi homenageado nessa música. Então, eu vou deixar também a história aí da Guerra de Chibata para vocês. Então, eles foram falar. Daí, imagina, aquele período militar. Você vem com uma música falando de como que eu posso dizer? Vem com uma música falando de revolta. Isso seria legal naquela época. Então, os militares chamaram. Ei, vocês estão falando uma música assim, assim, assado, não é legal, pode incentivar. No final foram muitas discussões entre os militares, César Camargo, Mariano também, e a Elis. Daí no final, quando eles viram que a música não ia fazer não era tão assim subversiva como eles diziam, conseguiram convencer, fizeram um acordo. Tudo bem, mas você não vai colocar o nome Almirante Negro nessa história. Porque o Almirante Negro lembra o exército, e o exército não pode ser falado. Daí a Elis e o César aceitaram fazer a música se o João Bosco mudasse para Navegante Negro. Então, vamos aí. Há muito tempo nas águas da Guanabara, um dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro a quem a história não esqueceu. Conhecido como Navegante Negro, tinha a dignidade do mestre Sala. O mestre Sala leva a bandeira da causa. Segura. E ao acenar pelo mar, na alegria das regatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Rubras cascatas jorravam das costas entre cantos e chibatas. Ó, tortura. Rubras cascatas, ó, ele levava a chibatada e caía cascatas de sangue aí, inundando o coração do pessoal do porão, que a exemplo do feiticeiro gritava então: glória aos piratas, às mulatas, às baleias. Glória à farofa, à cachaça e às sereias. Glória por todas as lutas inglórias que, através da nossa história, não esquecemos jamais. Salve o navegante negro, que tem por monumento as pedras pisadas no cais. Olha a força da poesia. Além de falar da tortura, dos maus tratos, quando fala das torturas, ó, e mostrou a revolta, inundando o coração do pessoal do porão, que é aquele que assistia os maus tratos, que gritou pedindo contra aquilo, contra a liberdade. Agora, uma parte que me chama a atenção nessa história é essa página, essa parte. Glória a todas as lutas inglórias. Por que lutas inglórias? Alguém lembrava do João Cândido se não fosse João Bosco? Não. Ele foi um cara esquecido, um cara, inclusive, que morreu como louco no manicômio lá no Rio de Janeiro, abandonado, que não teve glória nenhuma. Ele lutou pela causa dele e acabou ainda sofrendo por isso. E a história faz isso. Muitos heróis da história são esquecidos, muitos vilões viram herói. Se você pegar na maioria das nossas estradas, tem nome de torturadores. Então já mostra aí. Bandeirantes, ó, a Anhanguera, Avenida Anhanguera, Bandeirantes, tudo pessoas, bandeirantes tido como heróis e que matavam índios. Então mostra isso, a história confunde às vezes. Então, olha o poder da poesia do Aldir Blanc e do João Bosco. Que profundo, né? Então é isso, pessoal. Me estendi bastante hoje. Na próxima eu tento ser mais breve. Mas espero que tenham gostado do nosso papo aleatório. E nas próximas eu volto com mais poesias aí, com mais análises musicais. E nos vemos aí.